O sistema tegumentar compreende a pele e seus anexos. A pele, o maior órgão do corpo humano, e os seus anexos, pelos, unhas, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, fazem parte desse sistema. E nesse sistema, ele acaba sendo representado por diversas funções. Funções essas como proteção, síntese de vitamina D, regulação de temperatura e tato. A proteção desencadeada pelo nosso sistema tegumentar é contra a desidratação, para que evite a perda de água. Proteção imunológica. Isso porque o nosso corpo ele acaba fazendo com que haja um processo de divisão do meio interno e do meio externo, evitando que patologias, que meios, de que micro-organismos patogênicos acabem adentrando dentro do nosso corpo e causando alguma doença, ativando esse nosso sistema imunológico. Além disso, essa proteção física e mecânica, proteção contra os raios solares, isso porque a gente possuímos células que são chamadas de melanócitos, que possuem a capacidade de produzir um pigmento chamado de melanina. A melanina, ela acaba atuando como se fosse um filtro na nossa pele, fazendo com que haja esse processo de proteção contra os raios solares. A nossa pele, ela também é bastante enervada, por isso quando você sente alguém te tocar ou um arrepio, você sente justamente por isso, por conta dessa alta inervação que ela possui. Síntese de vitamina D também está atrelada a esse sistema. E além disso, a regulação de temperatura. Isso porque nenhum indivíduo que está fazendo o processo de transpiração, ele precisa fazer com que haja perda de calor em excesso no seu corpo. E aí, quando o corpo está em uma alta temperatura, ele começa a suar de sangue que vai começar a se concentrar na periferia do corpo, faça com que a temperatura ali naquela região ela seja elevada. E a água formada, que é o suor, acaba se desprendendo da nossa pele, evaporando, levando consigo o calor da nossa pele junto, e aí, consequentemente, diminuindo a temperatura corporal. A estrutura da nossa pele ela é dividida em duas camadas. Embora alguns autores acusem que a hipoderme também faz parte do sistema, a hipoderme é um tecido subcutâneo que garante a proteção ao nosso corpo também. Proteção contra choques mecânicos, por exemplo, até mesmo a proteção térmica. Mas, basicamente, o nosso sistema tegumentar ele vai possuir duas camadas, que é a epiderme e a derme, que a gente vai observar aqui. Em relação às características da epiderme, a gente vai observar que elas vai possuir células justapostas e coesas, ou seja, são células que estão juntinhas e amarradas uma na outra, sabe? São células pavimentosas e estratificadas, bem fina, mas existem várias camadas. Altamente inervada, como eu acabei de falar anteriormente, e também vai possuir uma alta taxa mitótica. Isso é, um processo de renovação celular acontecendo. Quando você está lá perdendo pele, que você observa começar a soltar a sua pele, isso é um processo de renovação das células da sua pele que está acontecendo por mitose. Também é um tecido que a gente diz ser queratinizado. A nossa epiderme ela é queratinizada, o que evita aquele processo de desidratação. Também é avascular, sendo ela nutrida pela nossa derme. Além disso, a gente diz, portanto, a nossa derme ele é um epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado, justamente por essas características. As células da epiderme e a sua estrutura. A gente vai encontrar na nossa epiderme a seguinte estrutura: a camada basal, que é a camada germinativa, onde inicia o processo de formação das células, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea. Isso é na maioria da parte do nosso tecido. Só que quando a gente fala na região da palma da mão, a região palmar e a região plantar do pé, o que acontece? É que ali a gente vai encontrar uma quinta camada. Geralmente são 4, mas ali a gente vai encontrar 5, que é justamente a presença da camada lúcida. Essa camada lúcida, ela vai ficar presente entre a camada córnea e a camada granulosa. Essa camada lúcida, portanto, vai estar dentro dessas duas regiões, a região palmar e a região plantar. As células que a gente vai encontrar nessa nossa epiderme são elas: as células de Langerhans, são células que possuem a capacidade de introduzir um sistema imunológico à nossa pele, ela acaba atuando nesse processo imunológico na nossa pele. As células que a gente chama de melanócitos, que tem como função a produção da melanina, justamente para nos proteger contra aqueles raios danosos. Tem as células de Merkel, que servem como células
sensoriais também, e além disso temos as células que são os queranócitos, que são a sua maioria, e esses queranócitos produzem uma proteína chamada queratina, que é justamente essas células que estão constituindo sua maior parte a tua epiderme. E aí a gente observa que na parte mais superior a gente vai ter os queranócitos mortos, porque eles estão sendo renovados justamente pelaquela camada germinativa, na camada basal. E aí eu coloquei aqui no cantinho transição das células. Essa transição das células é justamente isso, é as células que vão originar na camada basal, elas vão começar a migrar em direção à camada mais externa, certo? E aí vê aquelas queranócitos que a gente vê, queranócitos mortos, certo? Aqui está uma imagem que eu achei na internet que basicamente traz a estruturação num tecido histológico, certo? Pela lâmina histológica. Aqui a gente observa a presença do extrato basal, do extrato espinhoso, do extrato granuloso e do extrato córneo, de forma certinha. O sistema tegumentar